E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas e já vamos começar com um assunto seríssimo, porque na calada da noite a turma do Lula manobrou para fatiar o PL 2630 e colocar em votação hoje a urgência para votar a remuneração para o conteúdo jornalístico. Quem poderia imaginar que a turma da Rede Globo não ficaria desamparada? E gente, sabe quem está apoiando isso? Mais uma vez, o Partido Republicanos do senhor Marcos Pereira. Enfim, vamos comentar sobre isso, trazer mais algumas coisinhas. Depois, quero falar com vocês sobre Bolsonaro para mostrar a decepção da Globo News com o conteúdo do celular de Bolsonaro. Quero também falar sobre algumas coisinhas que envolvem o Anderson Torres. Depois vamos falar da turma da Carreta Furacão, porque o dia de ontem apareceram alguns escândalos envolvendo ministros do Lula, que vocês já conhecem muito bem, e alguns aliados de primeira hora do Lula, como o senhor Davi Alcolumbre. Depois, talvez um dos assuntos mais sérios do vídeo de hoje. O Lula escolheu um extremista radical para compor os quadros da diretoria do Banco Central. Gabriel Galípolo, número 2 do Haddad, aquele que defendeu a moeda comum, em texto, escrito junto com o Haddad, agora tá lá para cuidar, né? Então, inclusive falando que vai aproximar, né, a política de juros da política monetária. Olha só o que a turma tá planejando e colocaram logo Galípolo. Será que a Argentina, a Venezuela, a Cuba, Foro de São Paulo ficaram felizes com essa indicação? Vamos comentar sobre isso, relembrar algumas coisinhas. Depois, espero que dê tempo de falar sobre o Padilha, que vem aí colecionando derrotas e parece que não está satisfeito. Espero ter tempo de comentar sobre isso também, sobre o Dilma, o MST, CPI do MST, algumas coisas que envolvem a Agenda Verde. Mas vamos começar. A própria Globo, no final da noite de ontem, soltou a notinha para avisar que a Câmara fatia o PL das fake news e vai votar remuneração de conteúdo jornalístico e pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais. Pessoal, qual era a urgência? Não era proteger as crianças? Não era acabar com a desinformação? Aí, por que não colocou esse pedaço? Por que não fatiou essa parte? Vamos proteger as escolas? É o que eles diziam? Não. A prioridade, a única prioridade que existiu nesse projeto desde o início foi enriquecer a Rede Globo. É o que está ficando claro. Itens foram retirados do projeto que punham desinformação. Expectativa é que requerimento de urgência passo para análise em plenário ser analisado hoje, na terça-feira. Aí a nota diz que a Câmara vai votar hoje o requerimento de urgência, está previsto, para um projeto que regula a remuneração de conteúdo jornalístico. Você vê que a Globo dá destaque, é o primeiro item da nota, é o interesse deles. E o pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais. E, gente, olha só, antes de prosseguir, isso já existe. Se você faz um vídeo aqui na plataforma, o vídeo tiver 20 horas de duração, um vídeo de 20 horas, se nesse vídeo você colocou uma música de 3 minutos de algum jornalista, não, né? De algum artista da Globo, né? Algum cantor que vai na Globo, tá sempre batendo o cartão lá nos programas do Luciano Huck. O vídeo inteiro, a monetização, ele não vai para você. O vídeo inteiro, você perdeu 100% da monetização. Eu quero saber o que eles querem com essa história aí de direitos autorais. Vai para alguém. Aparece lá um nomezinho. Não sei se vai para gravadora, mas eu acho que não fica com quem produz conteúdo. Então, assim, eu acho que também cabe aos artistas explicarem o que eles querem com essa história aí de direitos autorais e tudo mais. Mas, enfim, né? Aí continua falando o seguinte: a ideia inicial da casa era tratar o tema por meio do PL 2630, né? Da Globo. Mas, por ser um texto mais amplo e que tem como foco regular as redes sociais para impedir a disseminação de desinformação e prática de crimes, líderes da casa preferiram fatiar o projeto e, ao invés de dar prioridade à desinformação, à segurança das crianças que eles falavam, estão dando prioridade para enriquecer a Rede Globo. A urgência é um instrumento para acelerar a votação de um projeto. Se o requerimento for aprovado, a iniciativa será analisada diretamente no plenário da casa, sem precisar passar por comissões. A Globo não quer que o projeto seja discutido. A Globo só quer que o projeto entre e seja votado. Tu já pensou na comissão? A turma começar a dialogar, né? Conversar entre si, começar a trazer dados, analisar quanto a Rede Globo vai receber de dinheiro com esse projeto de lei? O projeto é de autoria
da deputada Jandira Fegali. Olha só, quem poderia imaginar que o PCdoB estaria ajudando a Rede Globo? Além de estabelecer regras para o pagamento de produtores de conteúdo culturais, o projeto também prevê que as plataformas remunerem empresas jornalísticas. A votação da urgência foi incluída na pauta de amanhã e foi acordada por líderes. A tendência é que ela seja aprovada. A tendência é que seja aprovada. De acordo com o líder do União Brasil, o Elmar Nascimento, o relator do projeto, a ideia é que o mérito do texto seja votado já na próxima semana. Elmar disse que o fatiamento foi alinhado com o relator, o Orlando Silva. Abre aspas, para o Elmar Nascimento. Vou tentar construir consenso, ou pelo menos ampla maioria. Integrantes da oposição, que se posicionaram contra o PL, relatado por Orlando Silva, agora dizem que estão mais abertos ao diálogo em relação ao outro projeto. Agora você se surpreendeu um pouquinho, e não é só com republicanos não. Aguenta aí. Coordenador da bancada evangélica, Eli Borges, do PL, mas é o PL Raiz, reclamou da quantidade de projetos que são votados diretamente em plenário, mas diz que não tem nada contra a iniciativa relatada pelo Elmar Nascimento. O PL Raiz não tem nada contra enriquecer a Rede Globo. Olha só. Cadê o Valdemar nesse momento, hein, Valdemar? Falou aí que ia criticar o pessoal, os votos desgarrados, naqueles 6 votos da outra vez. Vai agora votar para enriquecer a Rede Globo? Aí vem o republicano, já tem outro patamar. O deputado Lafayette Andrade, do Republicanos de Minas, declarou que há acordo, existe um acordo, já tem um acordo. O Marcos Pereira, mais uma vez, trabalhando para o Lula. Até quando os fiéis vão ser enganados pelo Marcos Pereira? Eu tenho um acordo para votar urgência e que o mérito será analisado após a divulgação do relatório. Todo aquele caos que o Brasil viveu na semana passada, ele só existiu por causa do Marcos Pereira. Foram aqueles 28 votos dos republicanos que garantiram que a urgência do PL 2630 vencesse. Foi graças ao Marcos Pereira. Porque se os 28 tivessem votado pelo não, o não teria ganhado por 220 contra 210. E mais uma vez, o Marcos Pereira entra em campo. E a corrida fica mais estranha, porque quando você vai ver a nota, a Rede Globo já tá dando uma barrigada. A Globo já tá dando como certo que vão colocar o dinheirinho para pingar. Porque você vê, a nota do Estadão, que fala sobre o mesmo tema, já coloca assim, Câmara votará urgência de PL das fake news fatiado. Essa é a manchete. Abre aspas. A fala aqui do Elmar Nascimento. Nesta semana, só vamos aprovar a urgência, pois temos que esperar a chegada do presidente Arthur Lira e dos outros líderes que estão viajando para debater a inclusão ou não da remuneração de empresas jornalísticas. Não sabe, porque o projeto nem é sobre isso. O projeto da Jandira Fegali, no primeiro momento, é só para direito autoral de artista. Mas agora já está entrando no meio do bolo. Mas já tem, o republicano falou que não, tem um acordo, vamos votar, vamos fazer isso aqui, aquilo outro, etc, tudo mais. Vamos fingir que todo brasileiro é besta. Afirmou o deputado federal Elmar Nascimento, o Estadão. Lira está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa do evento do Grupo LID, do Dória, do ex-governador. O Lira vai votar nesta quarta, dia 10. Originalmente, o PL 2370 de 2019 altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. O requerimento de urgência foi apresentado na última quarta-feira, dia 3, um dia após a Rede Globo perder, junto com o Lula, pelo próprio Elmar Nascimento. Nessa alternativa, contudo, ainda está sendo discutida a inclusão do trecho que prevê especificamente o pagamento a empresas jornalísticas por conteúdos usados pelas plataformas. Gente, pelo amor de Deus, Tem alguém inocente aqui? Vão ficar nessa conversa mole que a urgência é para o direito autoral dos artistas? Isso tudo está acontecendo por causa da remuneração para a Rede Globo, uma vez que não trata diretamente do assunto. De acordo com o texto principal do PL das fake news, o pagamento não deve onerar os usuários que compartilham as informações. Farão jus
a remuneração a empresas constituídas há pelo menos 24 meses, ou seja, 2 anos, que produzem conteúdo jornalístico original de forma regular, organizada profissionalmente e que mantém endereço físico e editor responsável no Brasil. A questão do conteúdo jornalístico ainda não está sendo tratada no relatório. Há uma pressa para que se coloque. Uma pressa. Pressa por quem? Quem está colocando pressa para colocar? A Rede Globo? Mas esse debate estamos fazendo, pois de fato a lei só trata direito autoral na arte e na cultura, ressaltou a Jandira Fegali. Elmar Nascimento disse não vê dificuldades para isso. Mas estão botando uma pressa aí, tem uma pressão, né? Tem uma pressão para colocar. A Rede Globo está colocando pressão. A Globo, me dê dinheiro. Bote para Google, me dá dinheiro. Bote para o Facebook, me dá dinheiro. Brasil, 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 Brasil. Vamos continuar. A turma da Globo aí, ó. A turma da Globo quer receber do Google para fazer esse tipo de conteúdo, ó. Sensacional. Vamos ver queixada. Sobre os celulares de Cid e de Bolsonaro, talvez seja difícil achar alguma coisa ali extremamente comprometedora, por uma razão muito simples. Tanto Cid quanto Bolsonaro já eram alvo em outras investigações. Não tinha investigação das joias, tem, né? Tem a investigação das milícias digitais, a investigação do vazamento dos dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral, a investigação daquela fatídica reunião de Bolsonaro com embaixadores. Então, para quem tem uma lista extensa, uma ficha corrida de investigações, ter no celular informações comprometedoras é um pouco mais difícil. A não ser que eles tivessem tanta certeza de que isso jamais aconteceria, ou de que não aconteceria no médio prazo, que eles deixaram ali alguns rastros. Ou talvez nunca teve nenhum tipo de conversa comprometedora. Talvez só isso, né? Talvez Bolsonaro nunca falou nenhum absurdo. Talvez toda essa história fantasmagórica, né, gigantesca que criam que Bolsonaro dá um golpe, que PPP e papapá. Talvez só isso nunca aconteceu, né? É por isso que não achou, porque não tem. É inacreditável. Inacreditável, não é o padrão Rede Globo de jornalismo. O padrão, é o padrão. Não saem disso. Mas pelo menos é bem de ver. Ela... É engraçado. Ela feliz, ela triste, ela tenta manter o mesmo padrão de voz. Ela se acha uma pessoa muito elegante, com queixo aí que parece o que é humano. Mas tudo bem. Continua chorando aí, que pelo visto não vai encontrar nada contra Bolsonaro, né? E aí, continuando. Quero mostrar umas coisas aqui pra vocês. Que a turma do bem, né, da democracia anda apoiando. A Polícia Federal vai cortar o salário de Anderson Torres e depois expulsá-lo da corporação. Bom, a nota não explica muito bem por que ele está sendo expulso. Só diz que sob o cerco sobre Anderson Torres está prestes a ganhar novos ingredientes, preso há quase 5 meses. Torres sofrerá em sequência mais 2 reveses de peso. O primeiro deles será sentido no bolso. A Polícia Federal abriu um processo administrativo que deverá resultar no corte do salário, né? Vai perder o salário que ainda recebe. No segundo momento, um lance mais radical, ele será expulso da corporação. E pelo quê? O que foi que ele fez, Anderson Torres? E eu pergunto isso com base na informação que traz aqui a turma do Metrópolis, que fala que o Ministério Público Federal, essa nota foi de ontem, não vê improbidade de Anderson Torres e Ibanez no 8 de janeiro. A nota diz que o inquérito do MPF para investigar atos de improbidade administrativa no dia 8 de janeiro não encontrou indícios de que agentes públicos tenham intencionalmente auxiliado ou participado dos atos golpistas. No caso de Anderson Torres, é considerada sua justificativa de que tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos com 1 mês de antecedência. E que sua ausência, segundo integrante do Distrito Federal, já estava prevista. Ele não comprou uma passagem para os Estados Unidos, hotel, etc., 24 horas antes do ocorrido, na semana anterior. Não, tinha mais de 1 mês.
E aí vai ser expulso da Polícia Federal, vai perder o salário, etc. Não parece tão proporcional. O Vladimir Aras é da família do Aras, mas é um cara bem crítico a Bolsonaro, faz parte do Ministério Público. Ele fez questão de compartilhar uma nota que saiu no Estadão que fala sobre o direito de defesa depois do 8 de janeiro. E é uma nota que pontua algumas coisas que parece que não são levadas em consideração pela imprensa, principalmente, pela esquerda no Brasil, com sua sanha, né, de revanche, de perseguição e tantas outras coisas. E que já diz um pouco. O cara que é crítico a Bolsonaro compartilhando um texto que critica algumas coisas, né? A justiça pode ter passado do ponto um pouquinho e fala que existem pontos importantes nesse texto. Mas vamos continuar. Porque enquanto Anderson Torres é um grande problema, merece ser punido no rigor da lei, o nosso lendário ministro das comunicações, Juscelino, está blindado, né? Deus botou a mão e falou, é do Lula, não mexa. A Folha de São Paulo ontem nos conta que emenda de ministro de Lula vira obra que empurra água da chuva para dentro de casas. Tá levando água pro Nordeste. Sensacional. Como é que isso pode ser ruim? Levando água, gente. O cara tá levando água do Maranhão. Lá na seca. Não falta mais água, graças ao Juscelino. Mas tá levando água de um jeito meio ruim, né? É a da chuva. A fiscalização testemunhou vários relatos de que as águas da chuva se direcionavam para as residências da comunidade local, afetando a segurança e a qualidade de vida das pessoas que ali habitam. Foi assim que um fiscal da estatal federal Codevasf descreveu o estado da drenagem de uma das obras de pavimentação, bancadas por recursos destinados pelo atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, quando ele exercia o cargo de deputado federal. Com base nessa fiscalização, a companhia considerou que a obra estava com 0% de execução e puniu a responsável pelo serviço, a empreiteira ConstruService, que é investigada pela Polícia Federal sob a suspeita de corrupção em contratos da estatal. Até se chegar à indicação de que foram gastos tempo e dinheiro público para resultado zero, foi percorrida uma trilha que inclui direcionamento político, desvios e suspeita de corrupção. O ponto de partida desse roteiro foi um ofício de 13 de dezembro de 2019. Nele, sem dar justificativa técnica, o então deputado Juscelino, indicado a Codevasf com 10 milhões, deveriam ser distribuídos para obras de pavimentação. Isso em seu reduto eleitoral, a cidade de Vitorino Freire, e nos municípios de Lago da Pedra e Brejo, todos no Maranhão. E Vitorino é onde a irmã dele é prefeita. Documentos obtidos pela Folha via a Lei de Acesso à Informação mostram que a Codevasf só passou a verificar a qualidade do serviço no fim de 2022, quando foi alterado o fiscal do contrato. O fiscal anterior parece que estava meio de olho fechado. Essa troca ocorreu justamente por suspeitas de corrupção ligadas à ConstruService. Isso porque os agentes da Polícia Federal descobriram que a empreiteira pagou R$250 mil a Julimar Alves da Silva Filho, gerente da Codevasf, que fiscalizava o serviço em Lago da Pedra. A investigação suspeita que o pagamento era de propina. Não, acho que não. A estatal então decidiu refazer os pareceres dos contratos que eram vistoriados por Julimar. O novo fiscal relata nos documentos entregues à reportagem que nem sequer encontrou o projeto básico do serviço dentro da papelada do contrato. Havia apenas indicações genéricas sobre quais ruas deveriam ser pavimentadas. Procurada, a ConstruService não quis se manifestar. Isso daqui tem repercussão? Isso daqui ganha os grandes holofotes? Só na Folha de São Paulo. Mas vai para a TV? A Rede Globo vai fazer reportagem especial sobre isso, mostrando para o povo brasileiro a qualidade das obras. E esse daqui? Ministro ficou melindrado por reunião com Janja, diz o secretário demitido. Segundo a nota do Rodrigo Rangel, né, que escreveu foi a Sara Teófilo, ela diz que o governo Dilma tem, aparentemente,
Sua primeira demissão motivada por disputa de egos. Meu Deus, olha como as decisões são tomadas. Exonerado na última quarta do cargo de secretário dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos, o advogado Ariel de Castro disse à coluna que sua disputa se deu por ressentimento de seu antigo chefe, o ministro Silvio Almeida. Aí disse que isso aconteceu, né? Castro afirma que o ministro ficou melindrado porque ele se reuniu com a primeira-dama, com a Janja. Senti que o ministro ficou melindrado por ela, e no meu gabinete, e não no dele. A assessoria dela marcou a reunião com a minha assessoria diretamente. Como eu iria não aceitar a visita dela? E nada demais em agendar. Entendi que a visita dela era um reconhecimento da importância do nosso trabalho e da pauta da infância. Integrantes do governo que estiveram na reunião afirmam que era visível o descontentamento de Silvio Almeida. Dizem que o ministro tomou a dianteira da reunião e fez questão de direcionar pauta para temas variados do ministério, indo além, portanto, da agenda que havia sido combinada com Ariel de Castro. Olha quais são as prioridades do governo, como o governo trabalha. Olha quem são os ministros do governo. Olha suas preocupações. Eu estou sendo preterido. Eu não estou ganhando a atenção que eu queria. Vou demitir. Agora o Juscelino tá aí. Apresentar um projeto decente também, né? Nada. Cadê o ministro Silvio para falar das vítimas que têm seus celulares furtados? Um programa para falar sobre isso. Um programa para falar sobre crianças que estão ficando órfãs porque os seus pais estão perdendo a vida porque alguém quer tomar uma cervejinha. Cadê esse ministro? Cadê o ministro? Ele está preocupado. Está preocupado, gente. Está preocupado porque ele está sendo melindrado. A gente não foi falar com ele. Aí o Estadão, pegando aqui o link nas primeiras damas, não na primeira dama do Brasil, da presidência da República, mas as esposas dos nossos ministros. Você vê, ó. Mulheres de 5 ministros de Lula são nomeadas para cargos públicos com salário de até R$ 37.500. E aqui são as nomeações que aconteceram em 2023, já na era Lula. Esposa do Wellington Dias. Está na pasta do esposo. Desenvolvimento regional. Desculpa. A pasta dele é o desenvolvimento regional e o cargo que ela ocupa, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. A do Rui Costa, o mesmo cargo, Tribunal de Contas de Municípios da Bahia. A Tássia Azevedo Alves, esposa do Padilha, ela é assistente parlamentar sênior da senadora Tereza Leitão, do PT. A esposa do Luiz Marinho, ministro do Trabalho, é secretária adjunta em órgão da Casa Civil da Presidência. Olha só o Rui Costa. Rui Costa deu uma ajudinha, uma mãozinha. Mas é porque ela é muito qualificada, né? Óbvio. É tudo pela qualificação, pela qualidade técnica da mão de obra. A esposa do Haddad é secretária de Saúde Digital, órgão do Ministério da Saúde. Viu? Todas as nomeações agora em 2023. E quanto cada uma delas ganham. Aí, falando em dinheiro, Alcolumbre, outro aliado do Lula, senador premia mentor de rachadinha com salário de R$24 mil. O advogado Paulo Boldens, assim que se pronuncia, foi apontado como operador de um esquema de rachadinha no gabinete do senador Davi Alcolumbre, atual presidente da CCJ. Conforme revelou a Veja, em outubro de 2021, 6 mulheres da periferia de Brasília foram contratadas como assessoras no gabinete do parlamentar, nunca trabalharam e devolviam a maior parte dos salários. Após o escândalo, o advogado fechou um acordo de não persecução penal com a PGR e se comprometeu a devolver o dinheiro desviado, cerca de 2 milhões. Ao assumir a responsabilidade pelo crime, Boldens poupou o senador de uma investigação e de um imenso constrangimento. Diante da confusão, era de se imaginar que o mínimo que aconteceria seria a demissão do advogado. Não. Demitiu não. Ele vai pagar, mas segue trabalhando com o Alcolumbre.
Ele perdeu a função de chefe de gabinete, porém, continua contratado como assessor de Alcolumbre, recebendo R$ 24 mil de salário mensal num regime diferenciado. Veja ouviu 2 funcionários de Alcolumbre que confirmaram que Boundays não comparece ao gabinete. É diferenciado. Faz mais de ano que o Dr. Boundays não vem aqui. Ele fica de sobreaviso e só vem quando o senador Alcolumbre precisa dele. Tá bom. Aí, a Veja disponibilizou, né? A Lei Portal Transparência. Paulo Augusto de Araújo Bondes, ativo, de missão em 2015, cargo em comissão, função SF02, assessor parlamentar. Estrutura remuneratória básica, R$ 24.320. Referência a abril de 2023. O gabinete do Alcolumbre enviou a nota à Veja explicando que eventuais medidas, como a punição do servidor, serão tomadas apenas depois da conclusão das investigações. O cara já aceitou devolver 2 milhões, mas medidas mesmo só depois das investigações. É porque as investigações vão mostrar que ele era santo, que ele era inocente. Esse é o Brasil. Mas o problema é Bolsonaro, gente. O problema é Bolsonaro. E quem é a solução? Gabriel Galípolo, um extremista radical de esquerda, totalmente heterodoxo, com ideias que deveriam assustar pelo menos parte do mercado. E vamos falar um pouco dele. Vejam só. Valor econômico, né? Aquela nota aqui é só para divulgar o ocorrido. Galípolo é indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central. Está no lugar certo para botar para avançar a moeda comum do Foro de São Paulo. Para a diretoria de fiscalização do Banco Central, indicação foi de Ailton Aquino dos Santos. Dario Durigan substituirá Galípolo na Secretaria Executiva da Fazenda. Aí, vejam só, né? Anunciou. Qual o papel da Rede Globo? Passar pano. E tanto a Miriam Leitão quanto a Vera Magalhães, por óbvio, esconderam que o Gabriel Galípolo é um extremista radical de esquerda, heterodoxo, que defende umas teorias, né, um tanto quanto estranhas para a maioria das pessoas, fora a questão da moeda comum. Olha a manchete da Miriam Leitão. Galípolo será bom para o debate interno do Banco Central, mas fará falta na Fazenda. Meu Deus do céu. O secretário executivo de Haddad foi indicado nesta segunda para a diretoria de política monetária do Banco Central. Aí vem a Vera Magalhães. A indicação de Galípolo é vista como um gesto de diálogo. No BC e no mercado, escolha número 2 de Haddad para a diretoria da instituição foi lida como um sinal de que prática não seguirá discurso inflamado de Lula e do PT. Será? Bom, essa é a opinião da Vera e da Miriam Leitão. Só para avisar, mês passado, isso aqui, eu estou montando uma estrutura aí do Atlas de Abril. Em 9 de abril, né, mês passado, um mês atrás, o Lauro Jardim já avisava, ó, Haddad quer emplacar o seu número 2 na presidência do Banco Central. Tá colocando o Galípolo agora na diretoria para, né, 2024, chegar a hora, tentar colocar como presidente do Banco Central. Tentar colocar como presidente, óbvio. A turma da Glaze, do Mercadante, vai tentar emplacar o André Lara Rezende. Tem aquela briguinha, mas o que ganhar para a esquerda tá bom. Até porque o Galípolo e o Lara Rezende são amigos e já escreveram, inclusive, um artigo juntos. E aí vamos ver. Destoando da turma da Globo, mesmo raiz, né, como a Miriam, a Vera Magalhães, o Valor Econômico, até do Grupo Globo, traz outras informações que falam que Galípolo, no comando do Banco Central, preocupa o mercado. E nem fala da moeda comum. Aí fala o seguinte, tem 2 aspectos que causam inquietação. Primeiro, a ideia pouco usual de indicá-lo para primeiro ocupar uma diretoria colegiada do Banco Central e depois ser alçado ao comando, substituindo Roberto Campos Neto. Também causa aflição o seu histórico acadêmico. Ele assina, por exemplo, com o economista André Lara Rezende, um texto com propostas na linha da nova teoria monetária,
conhecida pela sigla em inglês MMT. Há apenas 2 anos defendia em lives uma política econômica não ortodoxa. Assim, um valor. Ele não é muito ortodoxo, né? O jeito dele de ver as coisas. Um operador do mercado financeiro pontua que Galípolo se sentaria na cadeira com um potencial conflito de interesses. Agradar o presidente Lula para assegurar a indicação para o comando do Banco Central. Colocou o cara para ser diretor. Mas ele quer ser o próximo presidente do Banco Central. Ele vai trabalhar pelas melhores medidas? Ou ele vai trabalhar para fazer o Lula feliz para depois ser indicado para o Banco Central? Tá entendendo? Mas, por outro lado, ele teria que ser sabatinado e aprovado pelo Senado 2 vezes. Uma vez como diretor, outra como presidente. O Pacheco falou ontem que o Gabriel Galípolo é um ótimo nome. Turma do mercado financeiro, acho que mora em Nárnia. Acho que eles não percebem que o Senado é do Lula. Tem lá o Renan Calheiros, tem o Omar Aziz, o Jacques Wagner, tem toda a tropa de choque do PT, tem o Rodrigo Pacheco. E quando sabatina no Senado é algum tipo de problema, é solução. Problema, você sabe, já fosse da Câmara. A principal preocupação vista pelo valor do mercado é que suas ideias econômicas, pelo que tudo indica, são bem diferentes do paradigma em que opera a política monetária, não só no Brasil, mas também nas economias avançadas. A política monetária, né, de moeda, é lembrar que em 1º de abril de 2022, o senhor Gabriel Galípolo, junto com o Fernando Haddad, escreveram juntos essa pérola. Criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional. Países da América do Sul ampliariam soberania com moeda compartilhada com maior liquidez internacional. Aí começava falando, ó, o início de um processo de integração monetária na região é capaz de inserir uma nova dinâmica à consolidação do bloco econômico, a oferecer aos países as vantagens do assento e gestão compartilhada de uma moeda com maior liquidez, válida para relações com economias que juntas representam maior peso no mercado global. A experiência monetária brasileira, com êxito na operacionalização da URV, pode subsidiar um paradigma à criação de uma nova moeda digital ainda, viu? Olha que bacana, capaz de fortalecer a região da digital, para ficar muito fácil de controlar. A moeda seria emitida por um Banco Central sul-americano, com a capitalização inicial feita pelos países membros, proporcional às suas respectivas participações no comércio regional. A capitalização seria feita com reservas internacionais dos países. A Argentina ia ficar de fora. A Argentina meio que está sem reservas, né? Ou com a taxa sobre as exportações dos países para fora da região. O Gabriel Galípolo já achou uma alternativa para incluir a Argentina, a Venezuela, Cuba. Quando os argentinos vieram aí na semana passada, quem estava trabalhando para tentar descolar uma linha de crédito pro Fernandes é o senhor Galípolo, nosso extremista radical de esquerda, que agora está no Banco Central. Vai estar, né? Vai passar pela sabatina e com certeza com o apoio do Pacheco vai passar fácil. A criação de uma moeda sul-americana é a estratégia para acelerar o processo de integração regional, constituindo um poderoso instrumento de coordenação política e econômica para os povos sul-americanos. É um passo fundamental rumo ao fortalecimento da soberania e da governança regional, que certamente se mostrará decisivo em um novo mundo. Lembrando que esse texto ele aconteceu em abril, no mesmo mês que no ano passado o senhor Dilma falou da moeda comum, né? Lula defende criação de moeda para a América Latina. Não, tem esse negócio de depender do dólar. Tava lá, né? Já tava lá. 30 de abril de 2022. E aí, para relembrar vocês o que aconteceu já este ano, em 2023, para você entender um pouco mais o peso dessa nomeação do Lula para o Banco Central, 3 de janeiro de 2023. Aqui eu peguei um print do Atlas. Brasil e Argentina vão trabalhar por moeda comum para o Mercosul, diz embaixador após o encontro com Haddad. Não vou nem entrar no texto, tá ali, tá disponível no Atlas. Aí tinha
o vídeo, né, que foi disponibilizado pela CNN, após o embaixador da Argentina afirmar que estava discutindo a criação da moeda comum para o Mercosul, o Haddad disse na quinta que a proposta não existe. Não existe. Segundo Haddad, não existia. Aí, passado um dia, Boric disse que moeda comum de Haddad é interessante, mas exige longo debate. Aí passa mais um tempo. 22 de janeiro, Financial Times. Brasil e Argentina estão para começar as preparações para uma moeda comum. Notícia ser o primeiro internacionalmente antes de ser repercutida no Brasil. 23 de janeiro. Moeda única para exportações entre Brasil e Argentina levanta apreensões. Isso aí aconteceu, né? Tudo esse ano. E segue avançando. O projeto não é prioritário, não, a gente não vai botar isso aqui para não, mas segue avançando. Galípolo agora já está no Banco Central. Já está no Banco Central. Ainda envolvendo a economia no Brasil, Faria Lima passa a ver Haddad como a voz moderada contra um PT gastador. Oh, Jesus. Turma não sabe nada do que acontece no Brasil. No mês de março, eu falo isso porque isso vai estar no Atlas, ganhou um capítulo só para falar sobre isso. Está lá explicando com algumas matérias, inclusive com a matéria do Matheus Leitão, acima de qualquer suspeita, que o Matheus Leitão diz. Ele conta qual foi a estratégia utilizada pelo PT para fazer com que o Haddad fosse bem visto pelo mercado financeiro brasileiro. E era tudo estratégia, falando o seguinte: não, olha só, coloca para Glaze puxar, não, mas puxar assim para ficar, meu Deus do céu, que ideia ruim. Para quando o Haddad vir com a ideia que é ruim, que não é horrível, que não é péssima, mas ele é ruim, você fala, pô, entre a péssima, horrível, que vai destruir o Brasil, e a ruim, o Haddad é só ruim, né? Vamos ficar com o Haddad. Se o Haddad cair, vai piorar. Então essa que foi a ideia. É a história do bode na sala. O telequete do PT, como a gente falava, né? É um teatro. Mas a turma do mercado financeiro até agora não percebeu. Você vê, inicialmente resistente ao Haddad, a chamada Faria Lima deixou de torcer o nariz para o ministro da Fazenda e passou a vê-lo como um aliado no atual governo. Mesmo entre os mais críticos ao presidente Lula, agora uma boa vontade com o responsável pela política econômica. A percepção de que ele é o único em Brasília a conseguir contestar o PT em sua cruzada pela expansão de gastos e ter o respaldo do presidente. Mas que balela! Tudo armado e planejado, e a turma está caindo nessa conversa mole. Haddad passou a ser visto também como a única voz a contrariar Lula em batalhas em que ora ganha, ora perde. Com isso, tem tido esforço reconhecido entre empresários e banqueiros. A avaliação predominante entre atores econômicos ouvidos é de que Haddad está em um ambiente político difícil. Ô, coitadinho. Coitadinho do Haddad, né? Temos que ajudá-lo. Pressionado pelo Congresso e pelas diferentes correntes do PT que puxam o governo para a esquerda, mas tem persistido em pautas importantes como o desenho de um arcabouço fiscal. Aí você vê o Haddad, o ponderado. Haddad apresentou o arcabouço fiscal e esqueceu da parte das punições quando você não cumpre, né? Porque no passado, se você não cumpriu algumas coisas, você pode ser responsabilizado. Lembra da história das pedaladas? Então, né? O PT parece que esqueceu essa parte, meu Deus. Esqueceu. Óbvio que o PT não tirou de propósito. Foi um puro esquecimento. E aí, sobre isso, o Lira, que tá lá nos Estados Unidos ainda, né, ele foi questionado pela CNN e fala assim, ó, o Congresso deve incluir punições mais duras e novas regras fiscais. O Haddad esqueceu, né? O Haddad, esse moderado, é o cara de diálogo, que está contra o PT, que contesta o Lula. Na proposta, o governo propõe o que chamou de descriminalização da política fiscal, com punições mais brandas para os governantes. Oh, que lindo, gente. Estou comovido com a ideia do Haddad. Aí, outro ministro, que
tá aparecendo muitos holofotes aí nos últimos dias é o Padilha. E porque o governo perdeu 2 vezes seguida, tanto no pele da Rede Globo quanto no marco do saneamento. E aí o Estadão fala o seguinte, né, que senadores planejam reuniões semanais com Padilha para alinhar articulação política. A coisa tá meio ruim, não tá dando certo. Querem também falar sobre a CPI do dia 8, CPMI, né, ver para onde ela vai andar, etc, tudo mais. E a ideia é ganhar tempo para que o colegiado não atrapalhe a tramitação do novo marco fiscal. Isso daí, né? Ou seja, que ele passe sem essas penas duras. Temos que descriminalizar, né, esse país. Porque Padilha virou alvo de críticas na articulação política do governo. Segundo Lauro Jardim, o Padilha não funciona na função de articulador com o Congresso porque está sem autoridade. O Lula nunca o cacifou. O resultado é uma falta de comando que vai levar o governo a novas derrotas no legislativo como as da semana passada. Tá faltando poder. Padilha tem uns, sei lá, bilhões de emenda. Bilhão. E ele não tá conseguindo. É porque não tem poder o suficiente. Tem que dar mais o quê? A Casa Civil para ele? Vai dar emenda e cargo? O que tá faltando? Aí o Estadão soltou uma nota, que eu acho que é o que está acontecendo no Brasil, e que eu acho que é um quadro que eu não sei se mudará tão fácil. Não sei se mudará, porque eu não sei até que ponto vale a pena os nossos gloriosos parlamentares mudarem. Estão percebendo que o governo é fraco. O governo é fraco e o governo quer fazer coisas que são absurdas e não quer entregar muita coisa. Aí o Estadão fala o seguinte: cheiro de sangue na água. Com menos de 5 meses de governo Lula, né, o Dilma sofre as agruras de uma fraqueza política historicamente atípica para o momento. A esta altura, caso não estivesse perdido em outros propósitos, Lula deveria estar aproveitando a força e a popularidade advindas de sua recente vitória nas urnas para vencer resistências e pavimentar no Congresso o caminho para a aprovação de medidas difíceis, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Até agora, no entanto, o que se viu foi o exato oposto. Uma coleção de reveses, ou seja, uma coleção de derrotas. Como tubarões que sentem o cheiro de sangue na água, não faltam parlamentares dispostos a aproveitar esse estado de quase letargia do governo na condução de uma agenda política no Congresso, cada vez mais empoderado para dele extrair tudo quanto for possível. Dinheiro, cargos e poder. Por que a turma vai ser base? Se pode o tempo todo pedir mais dinheiro, mais cargo, mais poder, mais dinheiro, mais cargo, mais poder. Lula, porém, parece olhar para o gigantesco desafio que tem diante de si com lentes embaçadas por convicções pregressas. Só o tempo haverá de mostrar os resultados que a decisão de Lula de tomar para si a articulação política do governo vai produzir. Até agora, o Dilma tem se revelado surpreendentemente inábil para construir uma maioria segura no Congresso em termos republicanos. Sobretudo, após o fim do orçamento secreto e papapá, bebê. Basta dizer que a base de apoio ao governo no Congresso nem sequer tem conseguido evitar a convocação de ministros de Estado. Se a direita sobreviver, que a esquerda tá vindo com tudo, né? Se sobreviver, acho que 2024 vai ter um bom resultado nas municipais, em 2026 também. Aí, mesmo perdendo, o PT não se contenta. O PT não tá nem pra nada no final do dia. O PT, ele tenta. O que colar, colou. O governo Lula vai tentar reverter no Senado a derrota do marco do saneamento. Não, tá, né? Tentar a tentada de graça. Lá vai o Padilha. Não vamos tentar. Perdemos na Câmara, mas ainda tem o Senado e tem Rodrigo Pacheco. O pior é que até o Pacheco já falou que tá ruim, velho. Eu acho que não tem o que fazer, Lula. Não tem o que fazer. O governo quer, porque quer um cabidinho de emprego com as estatais aí de água, esgoto. E o Pacheco falou, ó, Rodrigo Pacheco fez uma previsão preocupante pro Dilma na reunião da diretoria da Fiesp, lá com Josué Gomes. A segundo ele, uma tendência do Senado seguir a Câmara e aprovar o PDL que derruba trechos do decreto do presidente que mudaram o marco do saneamento. A votação dos deputados a favor do projeto, né, aconteceu semana passada, e o risco agora é que o cenário se repetir na outra casa. Perder no Senado com o Pacheco, aí
realmente a preocupação. O risco não é igual, não. É pior. Perder na Câmara é uma coisa, mas no Senado, jogando em casa com o apoio do Pacheco, meu amigo. Ministro de Lula vem como desastrosa a tentativa do governo de alterar marco do saneamento e colher derrota. E vai dobrar a aposta. Imagina. A turma não sabe como falar pro Lula. Quem tá perto dele lá aconselhando é o Rui Costa, um dos maiores interessados. A turma aqui tenta dar um toque ou outro pro governo não cair de vez. É vista como um errado, como traidor. Aí a turma tá vendo, essa nota saiu na conta da Mônica Bergamo. Alguém vai duvidar que a Mônica Bergamo tem contatinhos no PT? Acho que não, né? Aí fala, foi considerada desastrosa por ministro do próprio governo a tentativa de rever o marco do saneamento. Pelo menos 3 desses ministros se manifestaram em conversas com colegas e também com a coluna, perplexidade com o fato do Dilma insistir em uma proposta que seria previsivelmente derrotada. O governo iniciou com isso um ciclo de votações de matérias importantes na Câmara, passando por um vexame e escancarando a debilidade de sua base parlamentar. Poderia, começar com o prato mais simples, que tem consenso, sair vitorioso, mostrar força. Eles acreditam a derrota, especialmente ao Rui Costa. E também alguns outros parlamentares citam o Padilha, que passou a ser alvo do Arthur Lira, né? Porque também não está conseguindo entregar nada. Fala muito e não entrega nada. Olha como está o clima do desgoverno. Em 5 meses incompletos, com apoio da imprensa, com apoio do Pacheco, com apoio de outros setores, não consegue avançar. Deve ser por isso que querem tanto perseguir. E vai dar tempo. Nossa, deu muito tempo hoje. Fui acelerando porque eu queria comentar sobre tudo. Mas vejam como são as coisas. CPI quer investigar invasões feitas por sem terra, índios e quilombolas. E isso aqui é interessante. Comentamos sobre um caso específico que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, sobre a CIMI e a história dos ônibus, que foram apresentados em uma nota fiscal. Aí o Hugo Marcos da Veja fala o seguinte, a CPI criada na Câmara para investigar invasões de terra vai estender seus trabalhos para todos os tipos de ocupação no país, incluindo as que são realizadas por índios e quilombolas. Escolhido como futuro presidente da comissão, o deputado Tenente Coronel Zuco disse que a CPI não foi criada somente para investigar o MST. O parlamentar afirmou que os deputados assinaram um documento que permite ampliar as investigações de quaisquer denúncias. A CPI foi criada para investigar a invasão de propriedades privadas e qualquer denúncia relacionada à invasão, seja de sem terra, de índio ou de quilombola. A manifestação do deputado ocorreu depois de revelado que o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, os ongueiros, os zongueiros ligados à CNBB, teriam financiado a invasão de uma propriedade em Mato Grosso do Sul. A denúncia foi feita pelo Coronel David, deputado estadual do PL por Mato Grosso do Sul, que apresentou cópias de 2 notas fiscais mostrando que o CIMI fretou 2 ônibus que transportaram os indígenas que ocuparam a fazenda em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. A dona de uma empresa de ônibus contou à polícia que a CIMI a contratou para buscar índios em 7 cidades da região. A CPI do MST pode acabar resvalando nos ongueiros. Os ongueiros do Brasil. Temos também a CPI das ONGs. Essa CPI promete. Não à toa que muita gente está falando que a CPI pode ser a CPI que vai causar o maior desgaste para a turminha do Lula, para a turminha que faz o L. Quero ver o que eles vão conseguir encontrar. Deputados já definiram os primeiros alvos. Eles não querem ir para cima dos grandes nomes, como por exemplo o Stedley, num primeiro momento. Fala o seguinte, que a ideia é mirar nos líderes regionais do movimento, a galera com menos traquejo, mais boca aberta, e que pode estar ali, realmente no olho do furacão, que assumiram a coordenação das invasões de propriedade e controlam as finanças e a logística dessas operações criminosas. Em outra frente, os deputados vão levantar as verbas públicas já repassadas pelo governo petista ao movimento. A convocação do Stedley ou de outros líderes conhecidos do movimento por hora não entrará nos planos. Por hora apenas. E aí, só para falar o óbvio, mas acho que é interessante mostrar o óbvio.
usa a CPI do MST como cartada contra o governo, diz o deputado do PSOL. O deputado do PSOL diz que quer participar da comissão para defender o Sem Terra. Quem poderia duvidar disso daí? O objetivo do PSOL é defender o Sem Terra. É meio óbvio, né? Mas tudo bem. Mas acrescentou que o movimento precisa medir o peito de suas ações para não queimar pontes de diálogo com o governo Lula se o Planalto sentisse emparedado pelo agronegócio. Ao longo de abril e nos primeiros dias de maio, o MST promoveu uma série de invasões de fazendas e propriedades, além de sedes do INCRA e da Embrapa, com destaque para o interior de estados do Nordeste. Aí, olha que engraçado. Paulo Teixeira, ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, diz que Lula anunciará 500 milhões para programa de reforma agrária. Para ir comprando terra, né? Bacana. Renato pergunta, Lula está liberando 500 milhões para que a CPI do MST não seja instaurada? Não, se preocupe, não, vamos pagar pela terra que invadir. 500 milhões. Renda agropecuária atinge 1 trilhão de reais, com safra recorde e alta das exportações. O setor mostra desempenho expressivo, contribuindo para um crescimento um pouco mais forte da economia brasileira neste ano. O agronegócio, mais uma vez, salvando a economia no final do dia. Aí ela falou o seguinte, ó, não é à toa que todo movimento ambientalista odeia o agro e faz tudo para impedir o nosso desenvolvimento. Já imaginaram o que seria do Brasil se existisse uma política a favor da nossa soberania, em vez de uma política focada em agradar gringo bobo? Renato não sabia, mas no dia de ontem, horas depois, ia aparecer o gringo bobo. Horas não, minutos. Isso aqui foi 9h26 da manhã. Às 9h55 da manhã de ontem, a Folha de São Paulo traz algumas informações no que diz respeito ao acordo União Europeia-Mercosul. Um deputado francês veio ao Brasil, ele disse a brasileiros que o acordo não vai ser aprovado. Não vai. Não vai ser aprovado. Não vai. Presidente do grupo parlamentar de amizade Brasil-França, na Assembleia Nacional do País Europeu, o deputado Nicolas Dupont-Aignan, não sei nem como se fala o nome desse francês maluco, disse a parlamentares brasileiros na última sexta-feira que o acordo entre Mercosul e União Europeia não será aprovado sem modificações importantes no capítulo agrícola. Ele também declarou que o aumento da cota de exportação de carne para o bloco, previsto no acordo, prejudicaria os produtores locais. Tá vendo, né, a preocupação dele com a Amazônia? A Amazônia dele, né? Dos produtores dele. Essa é a preocupação. De acordo com o Dupont, deputados franceses que votarem a favor do acordo não terão chance de serem reeleitos. Aí você olha e pensa, né? Tu já imaginou se as políticas públicas brasileiras fossem tomadas para desenvolver a nossa indústria, fortalecer o nosso comércio, o nosso setor de serviços, trabalhar para gerar emprego para a população, para ter produtos baratos, para tentar ganhar na arrecadação de imposto, não, né, no grosso, mas na quantidade, né, no volume, produtos mais baratos, que as pessoas compram mais e mais e mais e mais e mais e mais, mais aumentando o poder de compra, né, a curva de Laffer, como dizia, que não fosse para agradar o gringo bobo. Tu já pensou? Ai, não, o acordo do Brasil com a União Europeia não sai porque Bolsonaro não sabe dialogar. É Bolsonaro, né? É Bolsonaro ou é o protecionismo europeu? A imprensa é inimiga do Brasil. A imprensa poderia mostrar para o mundo como o Código Florestal brasileiro é rígido, como no Brasil existem inúmeras iniciativas, assim, interessantíssimas de preservação, como o agronegócio brasileiro é pujante, campante. Podia fazer uma boa propaganda para nos colocar como
né? Grandes pesos, pessoas que podem apontar o dedo e fazer exigências. Não. Destrói o país, destrói qualquer chance do Brasil progredir, ou em nome de destruir Bolsonaro, ou quem sabe até de outros interesses, né? Às vezes tem uma mão amiga, né? Né, que dá dinheiro pro jornalismo democrático, vindo de fora, a gente nem sabe às vezes, né? Olhando pra imprensa brasileira, não dá pra esperar muita coisa. Aí falando de políticas públicas, pelo bem do Brasil. Carlos Mink, ex-ministro petista do meio ambiente. Vitória. Com muita pressão de ecologistas, né? Os zongueiros, técnicos, redes, foi indeferida a licença para exploração de petróleo e gás na margem oriental do Rio Amazonas. Pessoal, olha só, o Brasil explora petróleo em diversas localidades, nomads e tudo mais. Quando foi a última vez que vocês viram uma grande catástrofe envolvendo isso daí? Eu lembro que teve só aquele navio, né? Que depois foram ver de onde era, qual país era o navio. Era um país aí meio duvidoso. Aí vai falar o que vai destruir. Vai destruir o quê? Vai ter vazamento. Colocando em risco. Onde o Greenpeace... Foram os zongueiros. Onde os zongueiros e os cientistas descobriram manguezais raros e essenciais. Alguns cientistas questionaram a existência desses manguezais, né? Mas os zongueiros do Greenpeace, a ONG internacional que com certeza está preocupada com o país, né? Com o Brasil, com a nossa fauna, nossa flora. Não vai ter, não vai extrair, não. Vai extrair, não. Não vai. Não vai. Esse é o Brasil do Dilma. Esse é o Brasil do Dilma. O problema já era Bolsonaro. Agora é vitória. Vitória atrás de vitória. Ainda falando do Brasil do Dilma e suas políticas públicas, secretário de Economia Verde. Olha os cargos que existem no governo do Lula. Secretário de Economia Verde defende metodologia brasileira para o mercado de carbono. Segundo Rodrigo Hollenberg, o governo enviará ao Congresso um projeto regulamentando o setor no Brasil. Parte técnica da proposta ficará pronta em meados do mês que vem. Aí vamos ver a nota. Só mostrar para vocês uma pergunta. O que é central? O que é isso? O que diz esse projeto Hollenberg? Bom, ele vai definir a governança do mercado de carbono. A autoridade, digamos assim, que vai organizar esse mercado. Vamos criar a CVM do carbono, né? A Anatel do carbono. Vai criar agora, né? Um grupo picanheiro aí para poder dizer quem está certo e quem está errado. Também vai definir as licenças de emissão para o setor e a alocação de cotas de emissão por empresa. A licencinha, quem vai ser do bem, quem não vai. Vai coordenar toda a área de monitoramento, relato, verificação dessas emissões. Vai credenciar as certificadoras e garantir a integridade desses créditos de carbono que tenham comunicação com o mercado internacional. Lá atrás, no dossiê sobre ESG, nem lembro o número exato, mas foi no dossiê ESG, seu nome. Eu vou fazer uma pergunta. Quem certifica as certificadoras? Quem que diz que quem dá o certificado tá certo e que ele pode dar o selinho do bem e do mal? O Lula! O Lula vai batizar você em nome da picanha, né? Do dedo desaparecido. Você tem o selo do bem. Você é o homem que vai ter o selo. Você vai dar o selo para quem você quiser. E só quem tiver o seu selo vai ser do bem. O resto todo mundo do mal. Isso é fundamental, porque a partir de 2026, olha a preocupação. A Europa vai adotar a taxa de carbono e nós temos uma matriz energética limpa, uma pegada de carbono menor do que a maioria dos países. Estão preparados, né, para pagar mais? Estão preparados para daqui a alguns dias? Mesmo com dinheiro, você não conseguir comprar carne porque você vai ter estourado a sua cota de carbono? Lá vem o Dilma, viu? Lá vem o Dilma e se tratando de controle, não tem ninguém mais esperto e preparado nesse país do que o PT para controlar a tua vida. Esse é o Brasil, que deu errado e segue dando errado.
Presidente do PT. Presidente do PT. Mas o problema é Bolsonaro, Anderson Torres. Não é o Galípolo, mas é como é solução. Pergunta lá pro argentino, o que é que ele acha? Pergunta pro Maduro, o que é que ele acha da moeda comum, se não é uma boa ideia. Pergunta lá. Na verdade até tem, né? O Maduro falando que isso é uma boa ideia. Eu não coloquei aqui o recorte, mas tá lá no Atlas de janeiro. O Maduro falou sobre essa moeda. Enfim, vou mandar o Vila da Tuzaneri chateada, que não encontraram nada até agora, só lá de Bolsonaro lá no Telegram. Pelo meu trabalho, passamento no canal. Então, muito valeu, tô pela inscrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, dia 15, saiu de março. E peço pra vocês dar aquela compartilhada, não vai cair o dedo. E eu espero poder estar aqui amanhã e também vocês. Outra coisa, não esqueçam do projeto de lei da Rede Globo. Vai ter votação hoje. Pressão nas redes sociais para mais uma vez, quando a gente achava que a coisa estava indo para frente, não. Mais um retrocesso. Enfim, amanhã comentamos sobre isso e que Deus proteja o nosso Brasil. Falou, meus amigos. Fui.